Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, bom dia. Eu sou Ruth Teles, sou mestre em Letras pela Universidade Federal do Tocantins, Brasil. E o nosso trabalho é intitulado Educação e Cidadania, reflexo sobre a formação de professores como agente de transformação social. Para mim é uma alegria estar participando da 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica Portugal. Bem, o nosso trabalho de pesquisa, ele tem como objetivo refletir sobre a formação de professores sob perspectiva de uma atuação como agente de transformação social, destacando a relação entre a educação e a cidadania. Então, o evento que acontece virtualmente do dia 23 ao dia 24 de abril de 2025. Pois bem, a educação ela tem sido amplamente reconhecida como um dos principais pilares para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva. E o conceito de cidadania está intrinsecamente ligado ao processo educativo. Os docentes são mediadores do processo educativo e responsáveis por promover reflexões voltadas para a transformação social. Então, nós temos aqui os professores não como detentores do saber, mas eles são condutores, eles são mediadores do ensino-aprendizagem. E nós vamos estar falando sobre a importância da formação inicial e continuada dos professores. Então, nesse sentido, a formação de professores tem enfrentado desafios significativos em um mundo marcado por profundas desigualdades sociais e rápidas transformações culturais e tecnológicas. Então, para esse estudo, como metodologia, nós adotamos uma abordagem qualitativa a partir de uma revisão bibliográfica, e várias fontes foram utilizadas, como livros, artigos científicos, dissertações, teses, bancos de dados, E nós fizemos um levantamento e análise crítico das principais obras que tratam dessa temática e decidimos fazer um recorte temporal dos últimos 10 anos. Então, esse levantamento foi realizado dentro do ano 2015 até 2025. Então, nós colocamos lá as palavras, formação de professor, cidadania, e a partir daí nós fizemos um levantamento. A fundamentação teórica foi embasada em vários autores que trazem essa temática sobre a formação continuada dos professores. E de acordo com Marshall, a cidadania, ele vem trazendo aqui um conceito de cidadania. A cidadania é composta por direitos civis, políticos e sociais, e sendo esses direitos fundamentais para a construção de uma sociedade mais democrática e igualitária. E o grande patrono da educação, reconhecido mundialmente, Paulo Freire, ele defende que a educação deve ser uma prática de liberdade, voltada para a emancipação dos indivíduos, para a construção de uma consciência crítica. E Paulo Freire, ele fala que a verdadeira cidadania se divide em dois aspectos. O primeiro aspecto é uma educação que estimule o diálogo, e o segundo aspecto, a reflexão sobre a realidade social. E um outro autor também, pesquisador dessa área, que é o Tardif, ele fala que o trabalho docente não se limita à transmissão de conhecimentos técnicos, mas envolve a formação de valores, de atitudes e competências que possibilite aos estudantes compreender e interagir com o mundo. Novamente, eles vêm afirmar que o professor ele é mediador entre o conhecimento e a realidade social e facilitador do desenvolvimento da autonomia e cidadania dos alunos. Então,
diante desse quadro aí do professor ser o facilitador, mas vem aí alguns entraves, alguns desafios que a profissão docente encontra. Por exemplo, são vários desafios, especialmente no que diz respeito à integração de práticas pedagógicas que promovam a cidadania. Também carece de abordagem que articule a teoria com a prática. Nós percebemos que muitas vezes o professor ele sai lá da formação inicial, da licenciatura, e quando ele chega na escola, ele encontra uma realidade totalmente diferente daquela teoria que ele estudou durante os 4 anos. Então, nós carecemos, né, dessa abordagem que articule a teoria com a prática. Outro desafio também enfrentado na formação docente é a falta de recurso, tempo e suporte institucional. E agora eu vou falar um pouco sobre a relação entre docente e a transformação social. Práticas pedagógicas, né? Hoje o professor, dentro da formação continuada, ele deve ter esse conhecimento das práticas pedagógicas inovadoras, que seriam o quê? As metodologias ativas, que está aí já há algum tempo, favorecendo o trabalho do professor, né? E a aprendizagem baseada em projetos. Desenvolver habilidades como pensamento crítico, colaboração e responsabilidade social, como Morin fala. Igatti e Barreto, eles sustentam que é fundamental que as diretrizes curriculares valorizem a formação integral, né? Incorporando temas como os direitos humanos, diversidade cultural e sustentabilidade. Então, a formação de professores desempenha um papel essencial na promoção da cidadania e na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Mais uma vez, Paulo Freire ele vai afirmar que a formação docente deve ir além da simples transmissão de conteúdo, capacitando os professores a promoverem uma educação emancipadora pelo diálogo. E Libânio, nessa mesma linha de pensamento, também afirma que ele destaca que as desigualdades estruturais, como a falta de infraestrutura escolar, a escassez de recursos pedagógicos e a sobrecarga de trabalho dificultam a implementação de práticas que promovam a cidadania. Então, tudo isso daí são empecilhos para que realmente a cidadania seja promovida dentro da formação continuada do professor. A fragmentação dos programas, né, de formação continuada, frequentemente organizadas, a desconsiderar as reais necessidades do professor dentro daquele contexto que ele atua. Às vezes o professor ele recebe uma formação que não venha contribuir para o contexto em que ele está inserido. Então as formações elas devem ser de acordo com a realidade, é aquilo que o professor realmente precisa para atuar na sala de aula. E Nova, ele fala que é fundamental que a formação continuada seja concebida como um processo contínuo, baseado em trocas de experiência e no fortalecimento das comunidades práticas. Então essa troca de experiência ela é muito importante, porque cada professor ele traz a sua realidade e quando ele troca essa experiência ele pode ajudar um outro colega. Então é muito importante que dentro da formação continuada tenha essa troca de conhecimento, de experiência, falar aquilo que eles desenvolvem dentro da sua realidade. E algo também que muitos autores vêm trazendo e é a nossa realidade, é os usos das tecnologias digitais, recursos acessíveis para o desenvolvimento profissional e para a ampliação de práticas pedagógicas. Então, hoje os professores devem estar inseridos nesse contexto dos usos das tecnologias digitais. E para concluir, alguns pontos que devem ser novamente aqui enfatizados, né? Paulo Freire, ele defende que a educação deve ser uma prática de liberdade, permitindo que os indivíduos atuem como agentes de mudança em sua comunidade. E cidadania, participação ativa dos indivíduos na construção de uma sociedade democrática. E a formação inicial de professores deve estar alinhada a uma abordagem educacional que valorize a diversidade,
a inclusão e o diálogo. Necessidade também de políticas públicas que não apenas garantam condições adequadas de trabalho para o docente, mas também fomentem práticas pedagógicas inovadoras, com metodologias ativas, projetos interdisciplinares, capazes de engajar os estudantes em um processo de aprendizagem significativa e voltada para a cidadania, tá? Então, esse foi o nosso trabalho voltado para a formação dos professores como agente social. E eu agradeço a participação e a presença de vocês na nossa 11ª Jornada Virtual Internacional Pesquisa Científica Porto, Portugal. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.